Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Começa nesse instante pela TV Pantanal, canal 22, Rede TV. TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. O programa Opinião, eis que sextou 10 de fevereiro de 2022. Como vai? Vai bem? O Opinião, a partir desse instante, até às 8h30, vai entrevistar aqui a deputada federal Coronel Fernanda, e está a postos nesse instante aqui do Partido Liberal, e vai falar aqui desse começo de trabalho lá no Congresso, na Câmara, o que ela tem aí já na agulha para tentar implementar em termos de propostas, enfim. Vamos conversar sobre política, sobre o próprio PL, e se você que está assistindo ao programa Opinião tem alguma pergunta, alguma sugestão, observação, crítica, elogio, esteja bem à vontade para interagir com a gente, 99932-2529, 99932-2529, tal como aparece aí no rodapé da sua TV. Você que manda aqui no programa, não é? E o Lorenberg acha que é ele, mas não é ele, não é? É você que está aí, depois do Dorileu é você. O Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Tudo bem, né? Tudo certo? Tá tudo tranquilo. tranquilo. Choveu lá hoje, não? Não, hoje fez calor. Não choveu de novo? Não. Eita, Na minha região é um pouco difícil chover. não pagou a conta de luz, a conta de água com São Pedro, né? Lá ele é assim, ele conta gotas, ele distribui conforme ele vai lá no... Esse não pagou. Que nem o pessoal aqui da nossa digníssima... Olha só, você que acompanha a Opinião em qualquer canto pela internet, www.gazetadigital.com.br, e também pela página no Facebook da TV Pantanal, obrigado pelo carinho da companhia. Deputada Coronel Fernanda, muito bom recebê-la aqui. Obrigado por ter aceito mais uma vez o convite do programa Opinião para estar aqui, que na verdade é um espaço para prestação de contas, ainda que a senhora esteja no comecinho ainda do trabalho, mas foi eleita com um catatal de propostas, de atuação, como atuaria, como atuará. É disso que a gente quer saber aqui. Eu já vou especulando o seguinte, rapaz, não há de ver que o PSB e o Podemos estão tentando ver a caveirinha do pessoal do PL, porque esses partidos aí impetraram uma ação aí lá no digníssimo Supremo Tribunal Federal, que pode alterar a composição da bancada aqui no estado de Mato Grosso, que atingiria em cheio o pessoal do PL, os eleitos pelo PL. A senhora estaria entre eles? Estaria. A pergunta é justamente por aí. Como tem havido aí a orientação jurídica da sua parte em relação a essa situação lá, ou isso não lhe preocupa? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg, e a todos que estão nos acompanhando aí no programa Opinião, TV Pantanal. Não me preocupa, não. Segunda-feira, a gente teve uma reunião lá em Brasília com o líder do PL, com o Valdemar Costa Neto, não só eu, como todos, para entender, porque foi uma notícia vinculada pela imprensa, mas não tinha uma explicação para a gente compreender. Hoje existem três ações, não é só uma, existem 3 ações judiciais correndo no Supremo, questionando uma regra que foi discutida no Congresso, aprovada por todos, e aqueles que não foram reeleitos estão se sentindo ofendidos e estão buscando aí, por meio da judicialização, ganhar no tapetão. Uma forma mais simples de se resumir. Mas não atinge Mato Grosso. Tanto o PL como a União Brasil conseguiram alcançar todos os requisitos da cláusula. Então, não tem como atingir a gente. O procurador Aras, ele fez um parecer e, se a Justiça atender o parecer dele, poderá ocorrer de 7 deputados federais no Brasil, que estão em 4 estados, perderem as suas vagas. Mas se o STF entender que o processo tem razão. Apesar que já foi negada a liminar para esses partidos que entraram na Justiça, os pareceres da Casa, da Câmara Federal, o Lira já deu um posicionamento que ele entende que a regra tem que ser respeitada. Não tem como você, no meio do jogo ou no segundo tempo, você querer questionar uma regra que para você jogar você aceitou.
E se o entendimento do STF for favorável ao parecer do Aras, que foi o único que fez um pequeno contraponto, é para ser aplicado somente nas próximas eleições, não nas eleições atuais. Que eles foram eleitos com base nessas regras já. Sim, né? todos aceitaram as regras, todo mundo trabalhou em cima das regras, né? Não tem como você concorrer a uma eleição e você não ter noção do que você vai ter que fazer para chegar lá. Então tá tranquilo então, né? Não Muito tá tranquilo. perdendo sono, Não, essa nós coisa estamos toda. trabalhando, Meu organizando os gabinetes, começando a apresentar as propostas. A gente está trabalhando em um grupo, em um bloco em Brasília, onde cada deputado federal, um está apoiando o projeto do outro, então nós estamos trabalhando em conjunto. Ótimo. Vamos esmiuçar já mais isso aí com a deputada Coronel Fernanda, professor Lorenberg. Deputado, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-la mais uma vez aqui, nós ganhamos e ganhamos muito com a presença da senhora. Obrigada. Deputada, eu tenho aqui 4 assuntos que eu gostaria muito de ouvi-la. Muito de ouvi-la. Sim, senhor. Eu estava lendo, eu costumo ler as atas das sessões, tanto da Câmara, do Senado, da Assembleia Legislativa, das câmaras municipais todas. Eu ainda li apenas 2 atas, a do dia 8 e do dia 9. A senhora participou das 2 sessões, esteve presente nas 2 sessões, mas a senhora não fez jus, ou não fez jus, não, desculpe, não fez uso da tribuna para falar. Então eu tomei a liberdade, deputada, se a senhora não se incomodar, eu peguei aqui um trecho da primeira fala do deputado Assis. Eu gostaria de ler esse trecho Coronel Assis. Que eu peguei do deputado Assis, e eu gostaria de ler, eu gostaria muito da opinião da senhora sobre a respeito, tá? Entre aspas, temos certeza de que somos uma grande pluralidade de opiniões e orientações políticas, e é importante que tenhamos isso. Por quê? A divergência é a chama da democracia. O mais importante, meus amigos, é que possamos, no futuro, construir algo que realmente valha a pena, que valha o esforço do povo brasileiro. Teremos pautas importantes, como a defesa do agronegócio, as escolas militares, o armamento civil. Mais do que isso, gostaria de chamar a atenção de todos para uma pauta importante para esta casa, a defesa da liberdade. A liberdade permeia nosso mandato e é direito irrevogável de todo cidadão. Fecham aspas. Eu vou fazer à senhora, deputada, se a senhora me permitir, 3 perguntas a respeito desse trecho que eu encontrei no dia 9, na sessão ordinária do dia 9 deste mês. A primeira questão, o deputado Assis reforça a condição de sermos pluralidade. A senhora concorda com ele ou não? E por que concorda? A segunda questão, mais à frente, o deputado fala em pautas importantes, e entre elas, o armamento civil. E aí eu vou fazer 2 perguntas sobre esse trecho. A senhora concorda que deve sim armar a população? E por quê? E a segunda questão, armar a população é uma política de segurança pública ou não é? E por quê? Então são 4 perguntas, Lorenberg. Concorda? E por que concorda? E a outra, sim, e por que sim? Então são 4 perguntas, mas enfim... O professor Lorenberg, ele vem quase com uma tabuada, né? Não, ele vem, apesar do negócio do armamento, ele vem armado para cá. Ele vem armado. Primeiramente, assim, nós somos realmente, temos essa atuação de ter várias posições dentro do Congresso. Mas eu fui eleita com a pauta do presidente Bolsonaro. Respeito as diferenças, as pluralidades, respeito o que está lá dentro. Mas não vou deixar de defender aquilo que eu acredito, né? Nós estamos lá e fomos eleitos para estar lá para defender pautas práticas,
pautas que têm colocado a população do Mato Grosso específico e a população do Brasil com certo temor. E nós temos visto lá. O nosso trabalho, junto com a bancada do PL, está exatamente em defender o direito do cidadão. Como eu tenho falado, a gente está trabalhando junto. Não fiz uso da fala, porque eu acho que eu prefiro fazer do que ficar falando, né? É bonito chegar lá, falar. Eu acho que tudo tem um momento. Eu tenho 4 anos para falar numa tribuna. E quando eu falar, eu quero falar para valer. E essas 2 semanas que se passaram foram falas importantes de todos que participaram lá. Só que eu acho que não é o meu momento de falar. Eu estou aprendendo todo como funciona, a gente está fazendo projeções de lei, nós estamos participando junto com os nossos colegas do PL, e também outros que estão junto conosco e que acreditam nas nossas pautas. E isso vai em conta na segunda pergunta. É direito do cidadão ter sua arma, como é direito do cidadão ter seu carro, como é direito do cidadão ter sua propriedade, é como tem o direito do cidadão de ter sua liberdade. A arma, ela foi, de uma certa forma, colocada como um vilão. Mas, se eu quiser cometer um crime, eu vou usar qualquer coisa para isso. E tem mais, professor Lorenberg. Até hoje eu não vi ninguém fazer um estudo prático. Eu até me propus fazer isso. A gente vai começar, por isso que eu prefiro falar menos e fazer mais. Um estudo para mostrar para a sociedade que os crimes que ocorrem, como feminicídio, homicídio, com uso de arma de fogo, são armas ilegais, são armas que vêm através da fronteira seca que tem o nosso estado, que vêm de outros locais, não são as armas que o cidadão de bem compra. Que a arma que o cidadão de bem compra, ela é registrada, ela é fiscalizada. Então, o cidadão tem sim o direito de se defender, ele tem sim o direito de usar sua arma. Porque ele não vai chegar numa gôndola de supermercado e falar, essa arma aqui é minha, vou pegar ela. Não. Para ele adquirir o direito de ter a posse e o porte de arma, ele tem que passar por vários cursos, por várias avaliações. Então, não é assim, simples, como as pessoas às vezes falam, como a esquerda defende. Um cidadão que tem uma arma, ele sabe da responsabilidade daquela arma, da mesma forma como um cidadão que tem um carro. Nem tudo que acontece de errado é proveniente da arma. E nós estamos vendo aqui exemplos de homicídios que têm ocorrido no estado de Mato Grosso, a maioria são de pessoas que fazem parte do crime. E quando você pega aquelas armas lá, não são de cidadãos de bem. São armas ilegais que estão no nosso país. Respondeu? A questão da democracia, da pluralidade, a senhora concorda com o coronel? Sim, concordo. Mas já ouviu falar, professor, que a gente trata os iguais de forma iguais e os desiguais de forma desiguais. Vai haver a pluralidade, mas eu vou sempre estar próximo daqueles que se parecem comigo e que defendem as minhas pautas. Esse estudo que a senhora está mencionando aí, na minha opinião, é de suma importância, porque ele traria uma radiografia a miúde, né? Porque, olha só, essa coisa, mas se o cara tem arma em casa, eu particularmente defendo, eu sou a favor do porte de arma de fogo, não é? Com todos esses requisitos que a senhora falou aí. O cara não vai comprar isso lá na feirinha, ele vai passar por cursos, treinamento, psicossocial, enfim, vai ter toda uma... Não é assim. Porque se esse estudo vier de forma bem clara, a gente considera o argumento de quem é contra, dizendo assim, mas o cara que tem arma de fogo em casa, rapaz, o porte, mesmo de forma legal, uma briguinha com a mulher, a criança pode lá pegar e culmina com isso que vez ou outra a gente vê, não é? Casos aí, desastres, catástrofes que a gente acompanha. Mas ao mesmo passo, aquele cara que tem a arma de fogo em casa, ele terá essa segurança de que se eu sou um bandido, um mal intencionado, eu não vou pensar 50 vezes antes de entrar naquela casa, não é? E é uma forma de segurança, assim, não quer dizer que necessariamente que ele vá usar a bel prazer, essa arma aí. Ele tem ali, ele fez um registro, ele é responsável por aquilo ali. E o cara, para cometer o assalto, ele vai pensar muitas vezes antes de fazê-lo, não é? Com certeza. E se a gente verificar, o estado de Mato Grosso é um estado gigantesco. E hoje, nem todas as cidades têm todas as forças de segurança. A força de segurança que está mais presente nos municípios é a Polícia Militar.
que está em todos os municípios. Sim. Mas mesmo assim ainda não está na sua quantidade exata, necessária. Quando você vai para a estrutura da própria Polícia Civil, muitos municípios têm delegacia, mas não tem a pessoa do delegado, porque às vezes o delegado ele responde por 3, 4, 5 cidades. Então o cidadão ele fica aquém. A gente não pode deixar de considerar essa situação. O cidadão que está lá no sítio, que está lá naquele lugar mais deserto, se ele não tem como se defender, como é que a polícia vai chegar naquele lugar em forma rápida para atendê-lo? Então a gente está tirando o direito do cidadão de se defender. Então a senhora está falando em linhas gerais, se a minha dedução estiver errada, a senhora me corrija, por favor. A senhora está dizendo que armar a população é sim política pública de segurança. Com certeza. Não é só política pública, professor. A gente tenta colocar armas sempre como condições. Se eu for considerar que você ter um carro e está dirigindo o carro é uma política pública, vamos considerar que seja. Porque o senhor pode matar qualquer pessoa. O senhor está dirigindo, o senhor pode estar alcoolizado e matar uma pessoa dirigindo. O senhor pode passar mal e matar uma pessoa dirigindo. O senhor pode ser vítima de um acidente de trânsito. Não existe uma forma mais perigosa hoje que um veículo. Mas para o senhor ter condições de dirigir aquele veículo, o senhor passa por uma avaliação, o senhor passa por treinamentos. O senhor não pega seu carro para sair matando as pessoas, o senhor pega o seu carro para ir trabalhar, para facilitar a sua vida, para conseguir o seu pão de cada dia. Então, são comparações práticas que às vezes as pessoas se negam a ver, porque é muito mais fácil eu colocar a arma como algo tão ruim e que, na verdade, é um direito do cidadão. Porque se eu quero cometer um crime, eu vou usar uma arma branca, eu vou usar um objeto, eu vou usar um carro, eu vou usar o que eu quiser para cometer o crime, nada vai me impedir. A diferença é que, por causa de poucos ruins, eu estou impedindo os bons de se defenderem. E o negócio é que o pessoal defende, né? O cara vem e defende o desarmamento e ele mira o cidadão de bem, né? Os trombadinhos aí, qualquer trombadinha hoje tem arma de fogo. Mesmo vamos seja... mais além. Quem defende, quem proíbe, é contra o armamento, ele tem um segurança na casa dele, armado. Ele tem um segurança que acompanha ele. Ele tem um sistema de vigilância. Quer dizer, é brincadeira. É você defender uma coisa que você mesmo não pratica. E outra coisa, eu não vejo ninguém defender ou deliberar, né, tomar a decisão de subir o morro, lá onde tem as favelas, né, para desarmar aquele pessoal lá. Não tem ninguém com eu ia falar palavrão, mas não posso falar, mas tem coragem de subir lá, não é? Ou determinar que se suba lá. Aliás, pelo contrário, tem decisão aí de não subir, não suba lá, não mexa com os meninos. É um termo que já foi usado aí no passado muito distante. Não mexa com os meninos são bem intencionados. E aí o cidadão que quer lá no sítio, na chácara, na rua, na chuva, na fazenda, colocar ter uma arma lá para espantar os mal intencionados, porque tem, né? Não pode. Vamos lá. Não, se eu ganhar, vamos desarmar todo mundo aí. Todo mundo é todo mundo, então vamos subir o morro também, Alemão, Rocinha, para desarmar a galera lá, porque aí sim, agora o cara que é parado no farol lá com 3/8 na cabeça lá, o cara sabe que está desarmado, então ele vai ter que ver, ele vai entregar tudo, e muitas vezes sem querer ele acaba entregando a vida, porque ele acaba tendo algum tipo de gesto, ou resistindo propriamente, aí o cara vai sem dó nem piedade, aperta o gatilho. Aí é ruim, dá ruim, e muitas famílias enlutadas aí por conta dessa situação toda. Eu fico indignado com a hipocrisia que há nesse sentido aí. Eu fico. Já é opinião muito particular minha aqui no programa Opinião. Que no programa Opinião eu posso dar de vez em quando uma opiniãozinha aqui também. Opinião vai para o intervalo comercial e volta já com o Coronel Fernanda ao vivo. Instante só. Cá estamos de volta ao vivo, você está assistindo ao programa Opinião pela TV Pantanal e a gente vai agora aos destaques do Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Sabe aquela novela? VLT, BRT? Então, rapaz, olha só, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Eduardo Botelho, do União Brasil, disse que
não pretende passar por cima do cadáver do prefeito Emanuel Pinheiro do MDB, ao comentar aí sobre a instalação do ônibus de trânsito rápido BRT em Cuiabá. Segundo o chefe do Legislativo, ainda é possível convencê-lo a não tentar impedir o início das obras do modal. Abre aspas, eu não quero passar por cima do cadáver dele, não. Eu espero nós construirmos juntos isso aí, fecha aspas, disse Botelho, na manhã desta sexta, dia 10. Contra o BRT, Emanuel Pinheiro defende a instalação do veículo leve sobre trilhos, o VLT, modal enterrado pelo Estado. O chefe do Executivo afirmou que as obras só iniciam na capital se passarem por cima do cadáver dele. Olha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Coronel Fernanda, deve desembarcar em Mato Grosso no dia 3 de março para o programa, participar aí do programa Minha Casa Minha Vida. Tem uma cerimônia lá em Rondonópolis, né, entrega de moradias. A informação foi confirmada pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, do PSD, nesta sexta, dia 10. De acordo com o político, a viagem deve ser confirmada oficialmente na agenda do presidente nos próximos dias. Abre aspas, está programado para o dia 3 de março para fazer a entrega de casas do programa Minha Casa Minha Vida em Rondonópolis. Nós ainda vamos oficializar a agenda, mas essa deve ser a primeira grande visita, fecha aspas, disse em entrevista ao podcast Sem Moagem. A vinda de Lula também é articulada pelo prefeito da cidade, José Carlos do Pátio, do PSB, que é lulista, embora Rondonópolis seja considerada uma cidade bolsonarista. O chefe do Executivo tem apelado para que o presidente participe do evento, principalmente após ter dado amplo apoio à campanha de eleição do petista. Lula vem aí, de acordo com Fávaro, lá em Rondonópolis, não é? Eu quero ver, meninos, eu quero ver Lula na rua. Faz horas que eu quero ver o Lula na rua, junto ao povo. Na campanha a gente não viu muito disso, né? Mas agora já é presidente e ele não é presidente só dos petistas, é de todos os brasileiros. Eu estou certo ou eu estou com a razão, Lorenberg? As duas coisas. Ou ele é só da bolha petista. Não, é todo mundo, né? Até eu, que não sou lá petista, eu tenho que entender que ele é presidente, porque eu sou brasileiro. Ele deve agir e presidir o país para o conjunto da nação brasileira, para o conjunto da população, independentemente de quem votou nele ou não. Assumiu o poder, amigos, não tem mais o líder petista ou o líder do PL, não tem nenhum. É o presidente da República e, portanto, tem que agir como tal e beneficiar o conjunto da população. É isso que tem que fazer. Tomara que entregue casa aqui, acolá, em Rondonópolis, Cuiabá, todos os 141 municípios do estado precisam de habitação e a política da Caixa Econômica deve ser... Coronel, deputada Coronel Fernanda conosco aqui, qual é a sua opinião sobre... Eu sei que lá existe a oposição por parte do PL e demais partidos, não é? Mas aí, isso que nós estamos falando aqui, na minha opinião, devia ser pelo menos considerado, pelo menos até certo ponto, não é? Que se é para trazer ação, se é para uma questão de administrativa que traga ações positivas à população, que venha, não é? Eu queria que só fizesse um comentário a respeito disso aí. O que nós estamos trabalhando? Tudo que o governo federal fizer de bem para a população, nós vamos estar juntos. Mas aquelas ações que forem prejudiciais ao povo brasileiro, nós vamos estar combatendo e fiscalizando. Não podemos ser oposição por oposição, porque quando a pessoa é oposição por oposição, quem é prejudicado é o povo. Nós não vamos fazer isso, mas nós vamos estar fiscalizando todas as obras, vamos estar fiscalizando todas as ações do governo, porque a gente precisa
ter a tranquilidade de fazer o melhor para o povo brasileiro, principalmente aqui para o estado de Mato Grosso, né? Isso não quer dizer que nós vamos ter, eu falo muito tranquilo assim, uma coisa é atender ao povo do nosso estado. Uma ação do governo federal que seja bom para o estado, nós vamos apoiar. Mas isso não quer dizer que eu vou trazer o Lula para dentro da minha casa. Lá em casa só fica Bolsonaro e não tem como. Mas nós estamos aqui para fazer o melhor. A gente tem que entender que o nosso estado precisa continuar crescendo, precisamos dar oportunidade para o povo brasileiro, para o povo de Mato Grosso. Temos muita coisa para construir no Mato Grosso. Mato Grosso é referência para o Brasil, referência para o mundo no agronegócio. Temos aí que estar juntos, a bancada federal está junta para trazer condições, recursos, demandas, para que o governo do estado nos tenha como parceiros. Nós temos aí as situações que está há muito tempo a população pedindo socorro, que é a pavimentação das BRs 158, 242 no Araguaia, a duplicação da 163 aí na região Nortão. Nós temos aí a 080 também ali entre Rondonópolis e Alto Paraguai. E temos ali acho que é Alto Paraguai, e o 174, que é na região noroeste, que é ali de Juína, Colniza, né? Então nós temos que trabalhar juntos, deixar um pouco as divergências de lado, para trabalhar em prol da resolução dos problemas. Me permita, Lorenberg, fazer então sobre isso aqui, para não perder a deixa. O glorioso Arthur foi reeleito presidente lá da Câmara, né, Arthur Lira. Ele teve o apoio da esmagadora maioria, não é? E teve reunido com a bancada de Mato Grosso. Essa pauta que o senhor falou aí, ela é antiga, né? São reivindicações antigas. Isso para virar ali, para tramitar, uma vez transformada em proposta, é preciso ter que o presidente, né, da Câmara ajude, não é? Foi colocado isso lá? Houve alguma condicionante? Ó, presidente Lira, a gente está contigo, mas tem Mato Grosso está precisando, rapaz. Então a BR-163 lá, que o governo do estado de Mato Grosso está fazendo o dever que era do governo federal. Não, o apoio, no caso do PL, em relação ao presidente da Câmara, o Lira, foi um trabalho em conjunto. O PL apoiava o PP na Câmara Federal e o PP apoiava o PL no Senado, né, que era a eleição do Rogério Marinho. Em contrapartida, também apresentamos as nossas demandas para o presidente da Câmara Federal. E ele vai nos ajudar a resolver. Inclusive, na primeira reunião da bancada federal, nós tivemos lá reunido senadores, deputados federais, e onde falaram até que o Jaime brigou comigo, com a Amália, com a Bíblia, não teve nada disso. O senador Jaime nos orientou, ensinou como funcionava a bancada, para que servia a bancada federal, o que vinha destinado como emendas para nós ali dentro. E apresentou também já as prioridades que já tinham sido apresentadas ano passado pelo governo do estado, né? Que seriam as pavimentações dessas BRs, das MTs, da ferrovia. Agora, mais recente, é a pedida do governo do estado para que a Chapada dos Guimarães seja delegada para o governo do estado. E vários outros assuntos importantes. Então, o Jaime, o próprio Juarez Costa, que é o nosso líder, o líder da bancada, ele passou todas essas orientações e informações para que a gente possa, durante esse ano e os próximos anos, trabalhar em conjunto em prol do estado de Mato Grosso. Tá certo, Lorenberg. Deputada, tem aqui uma notícia de hoje, do jornalista Alberto Bom, da UOL. Hoje, foi publicada hoje, e eu gostaria muito de um comentário da senhora. Aí é comentário, não vou fazer pergunta, eu gostaria de um comentário da senhora. Entre aspas, a escolha do deputado federal Antônio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo, para ser o coordenador da bancada paulista na Câmara dos Deputados, com apoio do PT de São Paulo. Rodrigues é quadro partidário da extrema confiança do Valdemar da Costa Neto, o presidente do PL. Vão oferecer a Rodrigues, ao deputado federal Rodrigues, cargos do segundo escalão na estrutura federal em São Paulo. Em privado, um parlamentar envolvido nessa articulação disse que as vagas poderiam ser
preenchidas por indicações feitas diretamente por Valdemar da Costa Neto, desde que apadrinhados por Rodrigues. A escolha de Rodrigues amplia o poder chamado Grupo dos Moderados, que defendem o diálogo com o governo Lula dentro da bancada de 99 deputados federais do PL. Fecham aspas. Gostaria muito de ouvir um comentário, até porque a senhora pertence ao partido. Então, professor, eu vou usar o exemplo do estado de Mato Grosso, né? A composição e a indicação do deputado federal Juarez Costa foi feito por todos, né? A bancada de Mato Grosso não é feita só pelo PL, ela é feita pela União Brasil, ela é feita pelo MDB e todos nós ali trabalhamos para que Mato Grosso continue crescendo. A bancada de São Paulo, eu nem tive contato com essa escolha, no dia eu vi que estava tendo algumas movimentações, mas eu entendo que a composição, seja para um partido A ou partido B, ela é para o benefício do Estado. E lembrando que São Paulo, se não me engano, são mais de 70 deputados federais. 70 deputados. 70 deputados federais. Então, é um número considerável, onde tem que se ali haver uma contrapartida, uma união entre todos eles para que São Paulo não perca recursos. Então, eu entendo que o PL também tem um grande número de deputados federais dentro de São Paulo. Eles devem ter trabalhado nesse sentido, mas o presidente Valdemar da Costa Neto ele tem nos orientado e deixado bem livre isso, que nós estamos ali como oposição, mas uma oposição séria, uma oposição com objetivos, uma oposição para ajudar o Brasil, não uma oposição por oposição. Uma oposição burra, isso nós não vamos fazer, porque quando a gente toma uma decisão inadequada, quem sofre é o povo. E nós não estamos ali para fazer o povo sofrer, pelo contrário, nós estamos ali para proteger a população. Então, o PL ela veio com uma oposição para cuidar do nosso país, para fazer proposituras sérias, proposituras que vai fazer com que o nosso país continue crescendo cada vez mais. E o PL vai fazer isso com muita responsabilidade. Me ajude a lembrar de um... Eu participei de um evento ontem que a senhora estava lá, que era da posse do novo presidente da FAMATO, lá no cenário rural. O governador, no discurso dele, menino, estava tentando lembrar aqui, ele pediu um empenho da bancada, não só da nossa bancada, mas da Câmara e do Congresso, sobre licenciamento ambiental, salvo engano, é um projeto que está lá, que a Cátia Abreu, que está... Ele falou alguma coisa sobre isso. Sentou e não sai de cima do projeto, isso lá atrás, não é? E aí eu queria saber como é que está isso lá, se existe essa abordagem, por exemplo, no conteúdo aí do trabalho da nossa comissão, coordenada pelo... Eu falo comissão, mas não é comissão, bancada, né? Da bancada coordenada pelo Juarez Costa. Vocês têm falado sobre isso? E se isso pode entrar para que Mato Grosso, que depende tanto, né, dessa questão ambiental aí, para prosperar mais ainda, já que hoje já é um gigante? A bancada está voltada para fazer tudo o que for necessário para que Mato Grosso deslanche. Nós temos aí notícias de várias situações onde o questionamento sobre o meio ambiente tem trazido alguns empecilhos para dar continuidade, por exemplo, das ferrovias. Mas a bancada está unida e vai aonde for necessário para que essas situações sejam resolvidas. Chegaram a se reunir já quantas vezes essa bancada sob a coordenação do Juarez? Nós tivemos o primeiro encontro essa semana e estamos tratando para que mensalmente a gente possa se encontrar e trabalhar os projetos necessários para o Mato Grosso. Juarez Costa, que aliás vai estar conosco nos próximos dias. Eu tento falar, Juarez pensa num cara ruim para atender telefone. Mas não é por maldade, não, é porque ele é ruim mesmo. E a filha dele que me falou isso, porque a filha dele agora é assessora dele lá, que manda prender e manda soltar lá. A Amanda, eu acho coisa assim. E eu falei com ela falou, não, vamos organizar sim. E ele já esteve aqui conosco aqui, e vamos conversar, até porque agora ele responde pela liderança da bancada de Mato Grosso, lá em Brasília. Que compõe aí, são 11 parlamentares. Professor. Uma curtinha. Não, vamos para o intervalo então? Acho que é melhor. Bem curtinha, né? Porque você gosta daquelas bem apimentadas, então vamos para o intervalo comercial. Com um instante só a gente volta com a entrevista com a Coronel Fernanda, deputada federal. Um instante só.
bem, estamos de volta aqui ao vivo com a Coronel Fernanda na nossa bancada. Ela que está na bancada da bala, não é o nosso caso. Aqui, bala que a gente não tem. Que eu, por exemplo, por enquanto ainda não tirei meu porte, Lorenberg também não. A gente, tudo que a gente faz é tirar de estilingue, de vez em quando. Faz muito tempo, viu? Faz horas, né? Que a gente, mas ela aqui, não, ela brinca com essa mulher, é brava. Coronel Fernando continua conosco. Eu quero antes, porém, chamar um recado aqui, que é o recado da Maxlog. Acompanhe. Olha, o meu recado é para você que está buscando um local para armazenar e estocar as suas mercadorias. Eu apresento a você a Maxlog, uma empresa que está no mercado há 10 anos e possui uma infraestrutura completa e segurança 24 horas. Atualmente, a Maxlog conta com 3 unidades em Cuiabá e uma unidade em Goiânia. Sua infraestrutura de galpões possui 167 mil metros quadrados de pátio e 55 mil metros quadrados de área coberta. A Maxlog tem como diferencial a oferecer aos seus clientes os seguintes serviços: monitoramento 24 horas por dia, portaria, serviços de carga, descarga para cargas batidas e paletizadas, sistema de pesagem de balança, banheiros e restaurante. A Maxlog também oferece serviços temporários de carga e descarga e ainda armazenamento. Agende a sua visita à Maxlog pelo 65 3611 6900. Maxlog, excelência em logística. Legal. Lorenberg, você faria uma pergunta no bloco anterior, mas aí a gente deixou para este bloco aqui. Qual seria essa pergunta tão importante à nossa entrevistada dessa noite, que é a Coronel Fernando? Deputada, tenho aqui uma notícia que saiu muito recentemente. Os Estados Unidos colocarão dinheiro no fundo da Amazônia. E antes dos Estados Unidos, já havia pronunciado a Noruega e a Alemanha. Os dois países são maiores financiadores do Fundo Amazônia. E aí eu tenho 2 perguntinhas para a senhora, só para a reflexão da senhora. Na opinião da senhora, o Fundo Amazônia é importante ou não? E por que não é ou é importante? Na segunda questão, deputada, o governo brasileiro acertou ao negociar com os Estados Unidos, com a Noruega, com a Alemanha, para fazer investimentos a esse Fundo Amazônia, ou não acertou? Olha, essa é uma questão que a gente vai ter que ainda fazer uma grande avaliação. Tudo que vem do governo atual é complicado, né? Eu vou fazer até uma outra frente em relação a isso. O governo tem falado muito da proteção da Amazônia, muita proteção das áreas indígenas, mas eu não consigo ver o governo fazer a defesa dos índios. No Mato Grosso, hoje, nós temos aí várias etnias que são ricos em área e pobres em meios de sobrevivência, né? Tratam o índio como uma pessoa que só pode comer uma mandioca. E não é bem assim. Nós temos aí tribos que são exemplos de prosperidade, começaram a fazer a produção de grãos, estão fazendo com que a sua etnia cresça, tanto em formação profissionalizante, como na própria qualidade de vida deles, né? E eu não vejo hoje o governo que está aí se preocupando, incentivando isso. Eu não posso dar para um cidadão uma casa que ele não possa ter um fogão, que ele não possa ter uma geladeira, porque nós precisamos desse conforto. Então, para a senhora, esse Fundo Amazônia não tem menor importância, é isso? Se ele for bem empregado em prol de todos, sim. Mas se ele for empregado apenas para atender interesses pessoais desses que estão hoje no governo, não. Nós temos que trabalhar para todos. Ou seja, está dizendo que ainda merece um estudo mais profundo, mais aprofundado. Mais profundo, com certeza. A Amazônia é nossa. Né? A Amazônia é nossa. Nós não podemos perder isso. A Amazônia é nossa. Coronel, meu humanista, mas coronel, mas desculpa, é deputada, viu, rapaz? Viu, Paulo Coelho? Deputada Coronel Fernanda, a senhora já chegou a apresentar projetos? O que a senhora tem já encaminhado aí, que já foi protocolado lá
na Câmara. Eu queria que você falasse um pouco aí, afinal de contas, para ser bem votada e para conquistar uma das vagas lá, a senhora teve que fazer compromisso com o povo, né? Diante disso tudo, já tem projetos já foram apresentados? O que a senhora tem aí? Já, ontem nós já protocolamos um projeto, já tivemos também algumas situações junto à Câmara, apoiando nossos colegas nas frentes parlamentares, nos projetos de leis, para atender a população. A minha que vai sair, como eu falei, cada deputado federal do PL está vindo com uma frente. E eu estou vindo com uma frente, além das outras que eu já apresentei, que são para o agro, para proteger a população. Hoje a população está com muito medo do Brasil virar um comunismo, né? E nós temos aí condições de garantir que o nosso país, que é um país democrático, que tem uma Constituição, não permita que o comunismo venha. Nós precisamos proteger o nosso país. E eu tenho um projeto de lei meu que foi protocolado agora quinta-feira, né? E a gente vai estar divulgando na próxima semana certinho como que ele está, como vai ser caminhado, porque não dá para você dizer que outras formas de prejuízo à humanidade é crime. Exemplo, nós tivemos aí a Alemanha com Hitler, né? E o comunismo que matou tantas pessoas seja falado de uma forma tão simples, tão como se fosse uma serenata, e na verdade não é. O país comunista que nós temos do nosso lado aqui, socialista, tem acabado com a população deles, na miséria, e nós não podemos deixar que o nosso país continue dessa forma. O presidente Lula, e especialmente o ministro da Justiça, o Dino, eles têm batido na tecla da investigação sobre se houve crime de genocídio ali junto aos Yanomamis, não é? E virou uma polêmica só porque o contra-argumento disso tudo é que situações como essas aí, ninguém está negando que há problemas de desnutrição junto aos índios, mas que ocorrem já há muito tempo, né? Muitos, mas muito tempo mesmo, que a gente noticia isso, inclusive. A proporção e tudo, aí acho que seria alvo da investigação. Mas o fato de genocídio, como conceber a ideia de o cara de forma porque genocídio é isso, né? É o cara de forma intencional exterminar aquela tribo, aquela etnia. Como é que você está observando isso aí? Como é que o PL, como é que a bancada de Mato Grosso está observando isso aí? É esse pensamento que eu acabei de te dizer. Nós temos que proteger os índios, mas também devemos dar oportunidade para que eles cresçam. Hoje eu vejo a política, principalmente que eu tenho muita amizade com os dirigentes dessas etnias, né? E a reclamação deles é essa liberdade que eles não têm. Eles não têm liberdade de cultivar. O cultivo que lhe é permitido é cultivar mandioca. Primitivo ainda. Primitivo. Quando você vai numa tribo, sem ser como turista, você vê como é difícil. As mulheres índias, elas sofrem, as crianças índias sofrem. Nós não podemos permitir que isso aconteça. E isso só vai acabar, não teria esse problema lá na Amazonas se aquela tribo tivesse o direito de usar a terra como ela merece ser usada. Se o índio fosse capacitado para fazer a mineração, se o índio fosse capacitado para produzir soja, milho, um estado agro, o índio é proibido. Não tem investimento para eles. Agora tem investimento para entregar uma cesta básica dentro de uma tribo de índio. Entregue lá uma cesta básica, está resolvido o problema dele. Manda 2, 3 enfermeiros, está resolvido o problema dele. Mas então, tem ali no Parecis ali índios... exemplo. Exatamente o que eu falar, exemplos que dá certo, né? Que eles estão ali, esse negócio de arco e flecha, e fogo de pedrinha, não. Agora eles estão com colheitadeira daquelas robustas. Se lá nos Yanomamis tivesse aqueles índios capacitados para a mineração, talvez não tivesse tanta invasão naquela área. Porque eles teriam condições de proteger a área deles verdadeiramente. Sem falar que tem um porcentagem que é lá de Venezuela? Sim, sem falar que tem a Venezuela ali. Mas nós estamos com a eminência lá na Câmara de a gente fazer uma investida lá na região.
Estamos organizando para que alguns deputados federais possam fazer parte de uma comissão para verificar em loco aquilo. Ok. Lorenberg. Eu vou aproveitar a resposta anterior que a senhora acabou de nos dar diante de uma pergunta do Paulo sobre os Yanomamis. E hoje foi dado a entrada uma representação no Senado da República por parte de uma bancada evangélica progressista. São 13 deputadas federais que entraram com uma representação contra a senadora Damares, lá na Comissão de Ética, pedindo a sua cassação por conta de um documento. Eu assistia a deputada Luciana falando hoje, que é uma das representantes dessa bancada progressista evangélica. A senhora acha que é uma atitude correta por parte dessa bancada de evangélicos, pedindo a cassação, primeiro uma representação na Comissão de Ética, mas o que eles querem, na verdade, é a cassação do mandato da senadora Damares, porque quando à frente do Ministério dos Direitos Humanos, ainda que foi provocada durante todo o mandato que ela teve lá, por conta dos índios, ela não atendeu nenhuma das reivindicações de acordo com essa bancada. Não sou eu que estou dizendo, deputada. É por isso que nós precisamos, lá na Câmara Federal, organizar um grupo de deputados federais, uma comissão, para em loco verificar isso. Porque existe muita informação. Prestou serviço, não prestou serviço, como foi feita essa atuação, como não foi feita essa atuação. Realmente aqueles índios estão nessa situação? São índios brasileiros, não são índios brasileiros? Isso que está acontecendo é no Brasil ou é na Venezuela? Então, fica muita informação. Eu acho que é fácil essas deputadas ou essas senadoras, sei lá, entrarem com um pedido de cassação, mas não irem lá vivenciar aquela situação de fato. O que a gente quer é ir lá vivenciar, verificar se é real, como está, para que a gente possa passar a informação correta para a sociedade. Sobre o episódio lamentável do 8 de janeiro próximo, passado, qual é o seu posicionamento aí? A senhora que tantos e tantos anos esteve aí no policiamento ostensivo, sabe como é que é, já teve situações com população, com aglomerações. E qual que é a sua opinião sobre esse momento que muitos defendem a criação de uma CPI ou CPMI, não é? Envolvendo as duas casas, só que agora quem defendia não defende mais, quer dizer, já se ensaiou lá atrás o PT. 5 minutos. Porque estão falando comigo aqui no ponto aqui, que então, nem lembro o que eu ia falar mais. Mas é o seguinte, a CPMI, pronto. Tem gente que lá atrás defendia, o PT defendia. Lula defendia, chegou a falar, mas depois, agora ninguém está mais. O Zeca Dirceu, que vai ser o líder do PT lá, no governo lá na Câmara, não quer mais. O Randolfo Rodrigues também não quer mais, o Lula, ninguém quer mais. Como é que a senhora vê esse negócio aí, sendo que a CPI é justamente para trazer luz a tudo isso que o questionamento nós precisamos esclarecer o que ocorreu no dia 8, fala-se muito em democracia, mas como que a gente pode ter uma democracia se o povo brasileiro não está sendo respeitado? No ano de 2017, de acordo com informações lá no Congresso, um grupo de esquerda, ele invadiu a Câmara Federal, agrediu policiais que fazem a segurança da Câmara Federal, contestando o Temer. E da mesma forma aconteceu agora novamente. A democracia, ela precisa existir respeito a todo mundo, não só a Câmara, mas a todas as pessoas. Mas nesse momento é muito difícil de você verificar o que está acontecendo. Os direitos não estão sendo respeitados. Está se dando mais valor a um copo que foi quebrado na Câmara do que a vida de uma pessoa. Não foi até agora dividido as ações, responsabilizado as pessoas pelas suas ações. Colocaram todo mundo no mesmo pacote. Nós temos senhoras aqui do estado de Mato Grosso que foram presas. Elas nunca entraram numa delegacia. Elas nunca quebraram nada. Mas por elas estarem lá, elas foram presas, tratadas como marginais. Continuam presas. Algumas continuam presas. Será que há democracia nisso?
Cadê a legalidade de tudo isso? Mas e a bancada, está fazendo alguma coisa? Tá, a gente já... A CPMI é proveniente de uma ação do grupo do PL lá em Brasília. Precisamos dar uma resposta. Cada um vai responder pelos seus atos. Quem cometeu o crime tem que ser responsabilizado. Quem não cometeu tem que ser respeitado. Não é porque você vestiu uma camisa verde e amarelo e você é contra a posse do Lula que você tem que ser tratado como criminoso. E pior, não é só tratado como criminoso, você perdeu a sua liberdade, você perdeu o seu patrimônio, você perdeu o seu respeito. Não podemos considerar. A gente não está falando de uma minoria, eu estou falando da maioria. Pessoas que eu vi lá. Pessoas que saíram do Mato Grosso e às vezes estavam no acampamento cozinhando, ajudando a limpar, manifestando de forma pacífica. E foram tratadas como piores marginais. Nem traficante do morro. E nem o Comando Vermelho aqui no Mato Grosso, por exemplo, vou falar do meu estado, teve um tratamento tão desumano como aquelas pessoas tiveram. Então, estão tendo ainda alguns, né? Estão tendo até agora. Então a gente tem que pensar e reavaliar isso. Devido ao processo legal. Não estou dizendo que quem cometeu não tem que ser punido. Tem que ser punido. Mas na sua exata medida. Só concorda, só defende então a individualização da responsabilização. A lei fala isso. É. A lei já determina que você tem que ser, a pena tem que ser aplicada de forma individual. Aquilo que você cometeu é a medida da sua pena. E hoje não. Essas pessoas que podem ser lá na frente, ser consideradas inocentes, já ficaram presas. Perderam a sua liberdade, perderam a sua dignidade. Eu só defendo o devido processo legal que seja respeitado. Se o cara tiver realmente dada de acordo com essa individualização aí, se realmente concluiu-se que quebrou o relógio, defecou, quebrou, fez balbúrdia, baderna, que se puna com o rigor da lei. Seja ele bolsonarista, lulista, lourenberguista, quem quer que seja, vamos, sabe? Mas assim, a gente não pode por presunção também e não pode também atropelar o devido processo legal, porque aí vira arbitrariedade, né? E aí eu vou fazer uma fala. As casas só existem para o povo. E quando se respeitam mais a casa do que o povo, fica difícil. Lourenberg, se você tiver uma curtinha que caiba nesse intervalo de 1 minuto... Mas muito rapidamente, deputada, tem uma coisa que me chama muito a atenção de todo o parlamento brasileiro, em especial do Congresso Nacional, que foi um fracasso no que diz respeito, nos últimos 4 anos, que diz respeito à fiscalização das ações e dos atos do governo federal. A senhora tem reunido com a bancada do PL para discutir se vão de fato fiscalizar as ações do governo, e eu estou me referindo exatamente ao artigo 49, inciso 10, da Constituição Federal? Essa é uma das proposituras da bancada do PL. Vamos fiscalizar, vamos atuar, vamos fazer tudo o que for necessário para proteger o povo brasileiro. Porque no ano passado, nos 4 anos que se passaram, foi um desastre o Congresso Nacional que diz respeito à fiscalização. Aí eu vou falar do meu momento, da legislatura 57. Coronel Fernanda, foi muito bom tê-la aqui. Eu gostaria muito de prosear um pouco mais aí, mas tem que obedecer o horário de redes, que a gente tem que obedecer mesmo aqui, porque senão a faca degola aqui, o negócio aqui é bravo. Não é tiradeira não é estilingue não, o negócio aqui é... Eu gostaria muito que a senhora deixasse aí em 1 minuto as suas considerações finais, não é? E agradecê-la por ter, mais uma vez, ter vindo aqui ao nosso programa falar conosco e com quem, evidentemente, está do outro lado, que é aquele representado pela nossa bancada federal. Quero aqui agradecer a oportunidade. Nós estamos aí nesse momento de adaptação lá na Câmara Federal, entender todo o sistema, como funciona, para que a gente possa realmente prestar o melhor serviço para a população do estado de Mato Grosso, que nos honrou com o seu voto. Peço que entre nas minhas mídias sociais, Coronel Fernanda MT, deixe sua sugestão. Quero que vocês participem comigo nesses 4 anos, porque mais do que eu estar lá em Brasília, é você que está aqui no estado. Então nós temos que estar trabalhando junto, é junto que nós vamos fazer a diferença, é junto que nós vamos fazer com que Mato Grosso continue caminhando, e a bancada do Mato Grosso está muito unida para que o Mato Grosso continue no trilho certo. Já se tem discussão sobre emendas impositivas lá, ou como é que está isso? Já começamos a trabalhar e nas próximas reuniões nós vamos estar definindo, juntamente com o Executivo, quais são as reais
prioridades, né? Além dessas que eu já elenquei, quais dessas aqui que nós vamos aportar recurso, quais dessas aqui vão ser nossas bandeiras para que Mato Grosso cresça. Obrigado, então. Eu que agradeço. Bom trabalho lá, sucesso, que a senhora tendo sucesso, o Mato Grosso vai agradecer aí com ações aqui para o nosso povo. Obrigado também a Tanara, que está ali, não é? Mandando beijo para mim. Cadê a Bárbara, que não mandou beijo, mas está ali também. A Bárbara, que é a retratista, né? Que é a fotógrafa, e faz tudo também lá, né? Ganha proporcionalmente também a isso também. Ganha bem, por sinal, né? Vai falar que não. Dorenberg, então a gente se encontra segunda. Até segunda. O deputado estadual Wilson Santos, do PSD, estará conosco às 7h30 da noite ao vivo aqui. Bom fim de semana, se cuida. Fica bem, fica com Deus também.